Olá, meninos. Vamos começar a nossa aula de literatura explorando o século XX. Nós vamos trabalhar com as vanguardas europeias e com a Semana de Arte Moderna. Nós vamos dar maior ênfase à Semana de Arte Moderna, porque nós já trabalhamos na aula passada com a questão das vanguardas europeias. Tá certo? Vamos em frente. Só fazendo um breve resumo, né? As vanguardas europeias foram um conjunto de movimentos artístico-culturais, porque elas aconteceram paralelamente, né? Nas diversas formas de artes e também na literatura, né? Elas inspiraram diversas formas de artes. Por isso, é um conjunto de movimentos artísticos culturais, né? Que vieram, lógico, da Europa para o Brasil no início do século XX. As vanguardas europeias, elas se destacaram em 5 gêneros: o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, surrealismo. E essa inspiração trouxe para a arte, né, trouxe para a literatura também várias renovações, né, a quebra da lógica, o rompimento com os padrões tradicionais, o rompimento com o academicismo, a liberdade de expressão, a velocidade, o sonho, o foco na imagem, a preocupação com a rebeldia, com a revolução, né, revolucionária, né, na estética, esteticamente rompe com os padrões normais. Enfim, foram várias ideias que foram absolvidas pela nossa cultura. E tudo isso, né, esses movimentos artísticos culminaram em um encontro da arte moderna, uma manifestação artística cultural no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. E esse mega evento, né, ele até hoje reflete, né, até hoje ele ecoa na nossa arte, né, que foi exatamente a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse evento, gente, ele reúne diversos pensamentos, diversos gêneros, diversos estilos, diversas formas das mais diversas artes: a dança, a música, recital de poesia, exposição de obras, de pintura, de escultura, palestras. Como eu disse para vocês, foi um mega evento e foi um divisor de águas do nosso tempo. A Semana de Arte Moderna de 1922, vários artistas envolvidos, né, se envolveram propondo uma nova visão da arte. E essa nova visão da arte foi inspirada naqueles modelos que eu já falei anteriormente, né, trazendo muitas ideias para a nossa arte, para a arte brasileira. E qual era o objetivo principal? Era a renovação social artística do nosso país. E aí foi deflagrada a Semana de Arte Moderna. O principal objetivo era chocar, né? Era trazer à tona novas ideias, novos processos artísticos, novas formas de pensar e conceber a nossa arte. Uma arte mais brasileira ou abrasileirada. Nesse momento, há um rompimento com a arte acadêmica. Se inaugura uma nova forma de estética, um novo pensamento. E esse novo pensamento foi o movimento modernista no Brasil. E esse movimento, né, o modernismo, ele atravessa por gerações na nossa arte. Ele passa por 4 gerações. A primeira, de 22 a 30,
a segunda de 30 a 45, a terceira de 45 a 60, e a partir dos anos 60, né, com o pós-modernismo, vários pensamentos, né, se solidificaram na nossa arte até os nossos dias, até os dias atuais. O principal articulador, né, foi Mário de Andrade, juntamente com outros organizadores, Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Aí vocês têm o cartaz de abertura elaborado pelo Di Cavalcanti, né? Semana de Arte Moderna, aí catálogo exposição São Paulo 1922. E tem a capa, onde nós temos aí uma plantinha germinando, né? E essa plantinha, ela vai fazer um século, né, daqui a 2 anos, em 2022. E essa plantinha continua viva, né? Só que hoje ela é uma generosa árvore. Quais foram as principais características da Semana de Arte Moderna? Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público, trazer à tona novas formas de sentir, de ver e de fruir a arte. As principais ideias, né, ou principais características defendidas por esses artistas, que no caso foram várias formas e expressões de artes, né, na literatura, trouxe a ausência do formalismo, a ruptura com os modelos acadêmicos e tradicionais, né, tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano. Por que o modelo parnasiano ele é citado? Porque o modelo parnasiano é considerado, dos estilos clássicos até o século XIX, o mais técnico, o mais elaborado, o mais métrico, né? É o modelo mais fixo, tradicional da nossa arte, né? Na arte tradicional até o século XIX. Influências, né, das vanguardas europeias, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo e o expressionismo. Valorização da identidade da cultura brasileira. Gente, algumas formas de artes chegavam até a ser xenofóbicas, né? Eles tinham aversão aos modelos, às cópias, né, dos modelos. Tinha que ser algo com a nossa cara, com os nossos temas, né? Totalmente mostrando a cultura brasileira, criando, né, valorizando essa identidade brasileira. Houve a fusão das influências externas aos elementos brasileiros. Experimentações de novas estéticas, novos pensamentos, como eu disse, a ruptura, né, com o academicismo, a aproximação da linguagem oral, quer dizer, não era mais aquela linguagem sofisticada, polida, né, era uma linguagem mais próxima da nossa realidade, né, uma linguagem mais coloquial, mais vulgar, digamos assim. Temáticas nacionalistas e do nosso cotidiano, e a principal delas, né, que vocês devem ter notado, que eu saltei na hora que estava comentando, a liberdade de expressão. Gente, a liberdade de expressão foi a maior conquista, na minha opinião, desse grupo, né, de artistas de 1922. Por quê? Porque a liberdade de expressão permite expressar o seu pensamento sem seguir padrões, sem ser obrigado a copiar modelos, a copiar moldes. E a liberdade de expressão realmente é algo individual que cada um de nós deve defender com unhas e dentes, porque a subjetividade expressa por cada um é particular. E isso foi uma grande conquista, foi uma grande vitória, né, que a Semana de Arte Moderna trouxe para nós. Curiosidades. Durante a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, feita por Ronald de Carvalho, o público do Teatro Municipal fez um coro, né, de desaprovação, isso é,
quando ele leu Os Sapos, ele foi vaiado em pleno Teatro Municipal. Por que ele foi vaiado? Porque, na verdade, Os Sapos era uma crítica feroz aos parnasianos. Ele chamava os parnasianos, né, Bandeira, muito irônico, muito sarcástico, né? Ele compara os parnasianos, né, a fina flor da poesia tradicional clássica do nosso país, ele compara aos sapos cururu da beira do rio, né? Então o Ronald de Carvalho, ele foi vaiado, né? Foi uma imensa vaia nesse momento. Como foi a semana de 22? A semana foi realizada no período de 11 e 18 de fevereiro, né? Na verdade, é 11 a 18 de fevereiro. Foi uma explosão de ideias inovadoras, como já foi falado, e onde há a abolição, né, dos modelos da perfeição estética, apreciadas até o século XIX. Os nossos artistas brasileiros, eles buscavam uma identidade, né, a partir do que eu já falei, da liberdade de expressão. E tudo isso culminou numa imensa incompreensão, numa completa insatisfação. Por quê? Porque a arte, ela ficou dividida entre os padrões clássicos acadêmicos tradicionais. A Semana de Arte Moderna foi o divisor de águas, e a partir da Semana de Arte Moderna se dá início a novos pensamentos, a novas formas de conceber a arte. A Semana de Arte Moderna, ela foi alvo de muitas críticas, né? A partir dessas críticas, surgiu um movimento que começa a ser divulgado através das revistas Antropofágica e a revista Clashon. Essas revistas, elas deram a origem a movimentos. Que movimentos eram esses? Movimentos revolucionários, movimentos que davam uma receita de uma nova arte, de um novo pensamento no nosso país. Muitos movimentos se destacaram, né? Movimento Pau Brasil, Movimento Verde Amarelismo ou Verde Amarelo, Movimento Antropofágico, Movimento do Grupo ANTA, foram várias. E o que é que eles traziam? Eles traziam um novo movimento, uma nova forma, que foi a ruptura com os padrões. Ruptura com os padrões daquela linguagem, né, clássica, bem comportada, estética, sofisticada. Isso, gente, acontece, essa ruptura, em vários gêneros. Na pintura, na literatura, na escultura, na poesia. Ocorre que nem sempre o novo é aceito, é bem aceito. Isso ficou bastante evidente no caso do modernismo, que começa chocando e rompendo, né, com os movimentos tradicionais e influenciando uma nova forma de se pensar. No dia 17 de fevereiro, o autor Villa-Lobos, maestro, né, fez uma apresentação musical no palco, usando um chinelo. E na época era assim totalmente proibido, né? Era falta de decoro você ir a um teatro, né, a algo totalmente elitizado, de chinelo, né? Então ele calçou um pé com sapato e o outro com chinelo. E por essa razão ele foi super vaiado, né, durante a sua apresentação por conta disso, né, por conta dessa imagem que não era tradicional. Aí vocês observam que tem, né, o cartaz do último dia da Semana de Arte Moderna, onde aconteceria, né, no dia 17 de fevereiro de 1922, a apresentação de Villa-Lobos.
Vamos lá. Contexto histórico. O contexto da Semana de Arte Moderna de 22 é um momento onde a nossa economia gira em torno das oligarquias. Que oligarquias? Do setor produtivo do café, né, que era na época o nosso principal produto econômico brasileiro. O nosso país, gente, ele era gerido, né? Ele era dirigido pelos coronéis. E a política era chamada de café com leite. Por quê? Porque eles faziam uma troca, né, do poder. Num período, os produtores de café, no outro período, né, os produtores de Minas, né, aquele ciclo Minas, São Paulo, né, Rio de Janeiro, os produtores, né, de agropecuaristas, os coronéis que geriam, né, todo esse poder econômico do nosso país. O Brasil, nesse momento, vivia o processo eleitoral e era governado pelo presidente Epitácio Pessoa. E aí ele apoia, né, outros candidatos, né? O carioca Nilo Peçanha foi derrotado e o vencedor foi o governador Arthur Bernardes, né? O começo da década de 20, gente, ele é marcado pelo processo de industrialização na cidade de São Paulo, onde passa a ser a principal polo, né, econômico da nossa cultura. E até hoje, né, São Paulo ele é o nosso polo industrial do Brasil. Nesse período acontecem vários processos, né, de imigração, principalmente, gente, pelos italianos. Porque, na verdade, depois da abolição da escravatura, né, nós precisávamos de mão de obra. E aí, nesse período, né, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava em reconstrução. E aí nós tivemos um grande período de imigração. Os primeiros, né, a chegar aqui foram os italianos para trabalhar nas indústrias em São Paulo. Começa a se formar uma nova economia no Brasil, né? A burguesia industrial. E tudo isso, gente, o crescimento de muitas ideias, né? Entre elas os anarquistas e os comunistas. Muitas dessas ideologias foram trazidas pelos imigrantes após a Revolução de 1917, né? E aí no Brasil se consolida, né, a formação de um novo pensamento, né, que foi o Partido Comunista Brasileiro. O crescimento urbano desordenado, aumentavam, né, os cortiços. E no ano de 1922 acontece a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que é o famoso tenentismo, né? O tenentismo era contra principalmente as fraudes eleitorais e as políticas governamentais, que atendiam logicamente ao interesse das oligarquias rurais, que eram os nossos coronéis. Aí vocês têm uma imagem do viaduto do chá, né, que é a representação daquele momento, né, daquele processo de industrialização e imigração europeia. Em seguida, nós temos aí uma foto clássica da comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, com vários autores, né, entre eles os três principais, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Alguns artistas se destacaram, né, e participaram da Semana de Arte Moderna. Aí vocês têm uma lista bem
pomposa, né, bem rica, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, O Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Pitte, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida e de Cavalcante. É uma lista, gente, de celebridades, né? Só que essas celebridades, elas tiveram alguns críticos. E entre esses críticos, eu vou citar um que foi super feroz, né? Um dos maiores críticos da Semana de Arte Moderna foi o nosso querido ilustre, né, escritor infantil Monteiro Lobato. E aí eu coloco para vocês um trecho, né, de um texto que foi publicado em jornais, em folhetins da época, contra a exposição da Anita Malfatti, porque a exposição da Anita Malfatti abria, né, a Semana de Arte Moderna. E aí ele escreve esse texto, né, que é bem, você vai perceber uma pitada, né, de desprezo ao que estava acontecendo naquele momento, né? Desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Após a Semana de Arte Moderna, considerada um dos marcos mais importantes da história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas e movimentos e manifestos, como eu já falei antes, né? Dentre eles eu coloquei as datas, né, e as revistas: a Clashon, a Estética, a Pau Brasil, Verde e Amarelo, a Revista Manifesto Regionalista, Terra Roxa, Outras Terras, Revista Antropofágica, Movimento Antropofágico. São várias formas e várias revistas e movimentos que foram criados a partir da Semana de Arte Moderna. A principal delas, né, eu coloquei aí, né, a revista Clashon. Ela tem várias, né, várias publicações, né? Então aí tem a número 1, que foi publicada em maio de 1922. A Semana de Arte Moderna, ela representa tudo isso: a ruptura, a libertação da arte, a renovação, a consolidação da nossa verdadeira arte nacional. Foi um momento nacionalista ufanista. O que é isso? Foi um momento de vibração, foi um momento que o brasileiro vestiu a camisa e acreditou, né, nessa arte brasileira, né? Nessa arte com a nossa cara, a valorização da nossa língua, da língua brasileira. E tudo isso, gente, estava lá, né, nos manifestos e revistas. Vocês podem fazer pesquisa na internet e pegar essa lista de revistas que eu dei, né, e de manifestos, e olhar, dar uma lida em cada um deles. São textos maravilhosos dessa época. Também depois disso, né, depois do modernismo, depois dos anos 70, nós vamos viver novas formas de pensar. Como eu falei para vocês, são 4 gerações, né? A primeira de 22 a 30, a segunda de 30 a 45, a terceira de 45 a 60. 60, pós 60 veio o tropicalismo, a geração da lira paulistana. Nos anos 70, deu origem a novas formas de pensar, dentre elas, né, inclusive a nossa bossa nova, que até hoje sobrevive. E aí eu coloquei para vocês alguns autores, né? Mário de Andrade, que foi um dos principais autores desse período, que foi professor, crítico, poeta, romancista, contista, músico, dramaturgo, enfim, né? Ele é um mestre, né, da nossa produção
literária, tá? E aí eu coloquei um breve histórico sobre ele. As principais obras, aí eu coloquei os principais romances, contos, crônicas e ensaios do Mário de Andrade. O segundo que eu citei foi o Oswald de Andrade, também, né, é um dos revolucionários, só que a produção dele não foi tão extensa quanto a do Mário de Andrade, tá? Um breve contexto: sua principal obra, Memórias Sentimentais de João Miramar, em 1916, e aí ele vai criar, né, um personagem que é a cara do nosso país e ao mesmo tempo fazer críticas, né, à nossa cultura. Principais obras do Oswald, eu coloquei aí os romances, a poesia, os ensaios. Vocês podem depois pesquisar cada um deles, selecionar textos, né, ver o que mais interessante ele criou. E aí, gente, eu vou concluir, né, depois de citar as obras do Oswald de Andrade, né, e do Mário de Andrade, eu vou concluir mostrando para vocês o que seria o roteiro para os nossos estudos, tá? Vocês vão elaborar uma síntese no caderno de vocês, valendo nota, ou síntese no caderno, ou fichamento, né, como vocês acharem melhor. Nesse fichamento deve constar conceitos, contexto histórico, características, autores de destaque, obras, ideias defendidas, tipo de sociedade, enfim, né, de cada período que vocês estão vendo. Vocês podem fazer uma síntese das vanguardas europeias e depois uma síntese da Semana de Arte Moderna. Depois que você fizer esse fichamento ou síntese, que vai valer a nota de vocês, né, que vai ser uma nota avaliativa, vocês devem escolher um texto ou um fragmento de texto dessas obras que foram citadas ou de outras pertencentes a esse contexto, né, vanguardas e Semana de Arte Moderna, e fazer uma breve análise, né, um comentário apontando características, falando da importância desse texto, do autor, né, e as críticas que foram feitas a partir do texto que vocês vão escolher. Depois vocês vão fazer uma breve biografia, né, dos autores mais importantes da época. Lembra que eu coloquei uma lista bem grande de autores? Você vai escolher, né, pelo menos uma obra de cada um deles e citar no seu fichamento e na sua síntese. Tudo bem? Eu encerro por aqui, mas eu desejo bons estudos a vocês. Qualquer coisa, podem me procurar no privado, que eu estou à disposição para explicar e tirar qualquer dúvida. E, se Deus quiser, né, muito em breve nós estaremos presencialmente juntos novamente. Um beijo e fiquem todos com Deus.